Olá pessoal, Sérgio aqui da Temermac falando e vamos aqui fazer nesse vídeo de hoje, vou falar aqui sobre algumas dicas. Isso mesmo pessoal, deixa eu me preparar aqui. Vamos falar sobre dicas básicas dessa placa da Electrolux aí que é bastante usada e a gente vai aprender um pouco na aula de hoje. Vamos lá. Vamos passar aqui, nós vamos falar aqui dessa nossa plaquinha aqui bonitinha. Aqui a placa da Electrolux, super conhecida, de vários modelos aí que utilizam. Às vezes modelos diferentes, mas o software ele muda, né, na placa. Vamos lá, vamos começar aqui sem churumela. Pessoal, aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho a placa. E eu botei um desenho aqui por cima. E se essa aula aqui é mais para quem está iniciando, tá? O pessoal que já tem uma boa experiência já vai entender muitas coisas aqui. Talvez esse vídeo não sirva para quem já tem muita experiência. Mas quem está iniciando, acredito que vai ser de grande utilidade. Vamos lá. Eu tenho um desenho aqui, o esquema desenhado aqui. Componente físico eu coloquei junto com o esquema e a placa aqui do lado só para a gente fazer aí uma relação. Bem, aqui nesse ponto aqui, pessoal, é o ponto que está entrando os 127 volts ou 220 volts está entrando aqui. Assim que ele entra, ele tem aqui um capacitor, é o C21, né? Esse capacitor aqui C21. Ele é um capacitor aí para filtragem. Ele é um capacitor aí de filtragem. Deixa eu só diminuir um pouquinho, só isso aqui. Essa cana aqui. É um capacitor para eliminar ruídos, né? Da rede elétrica, tanto gerado pela placa, quanto da rede elétrica para dentro da placa ou da placa para fora. Então, é um filtro. Esse capacitor aqui está como filtro. Logo em seguida, eu vou fazer aqui um desenho para ficar legal para a gente compreender aqui. Essa uma das fases, ela vem aqui direto, ó, tá vendo? Ela não passa por nenhum componente, vem aqui direto. Aí chega aqui o terra, ó, GND. E vamos seguir então a fase de cima. Então aí a outra fase entra aqui, encontra esse capacitor aqui que tem a função de filtrar, né, ruídos na rede. E esse capacitor aqui é exatamente esse nosso amiguinho aqui. Logo em seguida ele vai encontrar aqui um PTC. Qual a função desse PTC, pessoal? Ele tem essa simbologia aqui. A função desse PTC nessa placa é como se fosse um fusível. Como assim, seu Sérgio? Se por um acaso houver algum curto aqui para frente dele, o que vai acontecer? Se aumentar a corrente em cima dele, ele vai aumentar a resistência. Então, se eu tenho aqui um eixo, ele vem com uma resistência baixa, porém conforme vai aumentar, por exemplo, aumenta a temperatura, que se passar por uma corrente maior ele vai esquentar. Se ele esquentar, ele aumenta a resistência. Então, com a resistência alta, deixa de circular, claro, não vou dizer que ele não interrompe 100% a corrente aqui, mas a corrente fica tão pequenininha que não causa nenhum dano. Então ele aumenta a resistência dele, protegendo a rede elétrica e protegendo eventualmente até as peças que tem aqui, para não circular uma corrente muito alta e danificar ela. Certo? Então a função do PTC dessa peça é aumentar a resistência se caso houver algum curto. Aumentando a resistência, diminui pra caramba, né, consideravelmente a corrente que vai passar por aqui. Tanto que essa peça, quando acontece algum curto na placa, o LNK, por exemplo, entra em curto aqui, ele esquenta pra caramba, né? Ele fica muito quente. Se você passar a mão, você pode até queimar o dedo de tão quente que ele fica. Então, a função dele aqui na placa, proteção, ok? Esse componente aqui, ele está aqui, inclusive aqui, está escrito PTC01, nesse caso dessa placa aqui em particular. Bem, seguindo aqui a nossa linha, passou pelo circuito de proteção, chegou aqui, encontrou aqui um varistor. Função do varistor. A função do varistor, ele é para proteger o circuito
de sobretensão, ok? Se houver a rede elétrica, lá está aquela corrente alternada bonitinha, de repente acontece um spike, né, que é um pico de tensão muito alto. Esse pico de tensão, se ele passar, ele vai danificar componentes eletrônicos mais para frente, mas aí ele segura a onda, né? Então a função desse varistor é de proteção de sobretensão. Quando ultrapassa o valor, né, de sobretensão, normalmente ele chega a entrar em curto, ele abre, ele chega a rachar, ele abre porque ele chega a rachar. Ele entra em curto, fazendo com que a corrente fique muito alta aqui e o PTC vai aumentar a resistência, diminuindo a corrente em cima. Dificilmente ele dá problema, por quê? Porque quando dá o spike, ele vai diminuir a resistência, porque um pico de tensão muito alto, ele praticamente fecha como se fosse um curto para não deixar esse pico passar. E na hora que ele vai diminuir bastante a resistência, o PTC já fica ligado, e quando ele vê que aumentou a corrente, ele aumenta a resistência. Por isso que dificilmente vocês vão ver um varistor detonado aí nessa placa, né? Vocês veem em outra placa, porque o PTC segura a onda. Então a função deste varistor é sobretensão. Enquanto que o PTC aqui está protegendo sobre corrente, esse está protegendo sobre tensão. Pico na rede elétrica muito alto, que ultrapassa o valor dele, ele fecha um curto para o terra. Bem, seguindo em diante, chegou aqui, nós encontramos aqui o diodo D2. A forma física dele aqui, esse diodo fica por baixo da placa, tá, gente? Ele fica por baixo, não fica aqui em cima. Aqui nós temos, ó, aquele capacitor que nós falamos. Aqui nós temos o PTC, ok? Aqui nós temos o varistor. O próximo componente seria o diodo, ele fica por baixo da placa. Bem, o diodo aqui, ele está servindo como retificador. Se a tensão alternada, o anodo está do lado de cá, o que ele vai fazer? Ele vai deixar passar os semiciclos positivos. Ele está servindo como um retificador de tensão. Após ele passar os semiciclos positivos, o que chegou aqui? Ele vai ser carregado por esse, vai ter um indutor aqui que é de filtragem e vai ser carregado por esses dois capacitores aqui, ó, filtrado, né? Eles vão carregar esses capacitores e vai filtrar. E eu tenho uma tensão DC aqui. Uma tensão DC. Ok? Antes do diodo, nesse ponto, eu tenho uma tensão AC. Alternada. Quando passou pelo diodo, pegou os capacitores, eu tenho uma tensão DC. Que é uma tensão contínua. Então a função deste diodo é servir como retificador. Simplesmente ele vai ceifar o semiciclo negativo, deixando passar só os positivos. Aí vai chegar nos capacitores, eles vão carregar na tensão de pico e aí a tensão fica DC. Ok? Beleza? Esses capacitores têm essa função de carregar e manter ela estável aqui. E esse indutor aqui também está servindo como um filtro. Beleza, pessoal? Aqui. Bem, esse capacitor do qual eu me relacionei, esse aqui, 4,7 450 volts ou 400 volts. Esse indutor é esse indutor aqui. Ok? Basicamente, seria todos esses componentes, o diodo que fica a parte de baixo. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Próximo slide aqui. Aqui. Bem, aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, é o seguinte, vamos prestar atenção, muita calma aqui, nessa hora tem que ter muita calma. Aqui eu tenho o LNK 306PN. Esse aqui eu já coloquei a foto do componente físico aqui, com as suas pinagens, o D de dreno, S de source, FB de feedback, né? E BP de bypass, ou bypass, né? Então vamos lá. Aqui nós acabamos de entender como é que é o funcionamento. Ó, a tensão alternada entra aqui, ok? Ela vai vir para cá, ó, aqui embaixo segue direto, ó, é o terra, aqui ó, terra.
Então ela vai passar aqui, ó, PTC, protege de sobrecorrente, varistor, protege de sobretensão, diodo D2 vai transformar a onda que vai entrar alternada nele em pulsante, ok? Aí aqui eu tenho tensão pulsante, mas como ele já tem um capacitor aqui, ó, um capacitor aqui passou pelo indutor e pegou outro capacitor, então a tensão aqui já vai ser DC, ok? Tensão DC, até como nós vimos no slide anterior. Bem, fez isso, vou entrar aqui agora no LNK, ó. Entrei aqui, seria esse ponto aqui, ó, o dreno. Estou entrando com uma tensão no dreno. Vamos lá. Seu Sérgio, qual é a tensão que eu vou ter aqui no dreno? Simples. Pessoal, para 127 volts, eu vou ter 179 volts. Para 220 volts, eu vou ter 311 volts. Seu Sérgio, agora eu fiquei doido, vou correr para as montanhas. Não. Eu vou explicar por quê, porque tem pessoas que pensam que na hora que vai medir aqui tem que ter a tensão da rede. Essa tensão aqui é RMS. A tensão que aparece aqui é de 179 volts, é a tensão de pico. Por quê? O capacitor aqui, pessoal, deixa eu apagar isso aqui. O capacitor de filtragem aqui, quando esse capacitor aqui, ele armazena, né, energia nele pelo valor de pico. Ou seja, se a corrente alternada ela faz isso aqui assim, o RMS é mais ou menos aqui, ó, 70% mais ou menos, o valor de pico é aqui em cima. Então os 127 volts que você vê no seu multímetro, ou 220, ele é daqui, ó, do RMS. E o valor de pico, normalmente, é esse valor aqui de 179 volts. Então o capacitor armazena o valor de pico, porque quando chega aqui, o capacitor vai armazenar esse valor aqui, não esse. Por isso, quando você vai medir a tensão DC, está 179 volts. Ok? Porque, repetindo, esses capacitores aqui vão armazenar o valor de pico da tensão alternada. E o valor que a gente vê no multímetro não é o valor de pico, é o valor de RMS, que é o 127 volts. E se sua rede for 220, o valor de pico para 220 é 311 volts. Então, se eu for pegar o osciloscópio e colocar aqui, eu vou ter 311 volts. Ok, pessoal? Esses valores que eu coloquei, 179 e 311, é para a tensão batendo exatamente conforme está aqui. Claro, esse 179 ele pode ser um pouquinho menos, se a tensão aqui for um pouco menos, ele pode ser um pouco mais, se a tensão passar dos 127, né? A mesma coisa vale para 220. Então vocês entenderam que nesse ponto aqui, onde está entrando, que é o dreno, é este valor aqui. Preste atenção que isso aqui é importante para vocês saberem, para depois achar problema, para achar defeito. Ok, pessoal? Bem, esse aqui é o source, tá? O source é como se fosse a parte, nós vamos ver lá aqui, ó, o source, gente, eu botei em branco aqui porque é tudo uma trilha só, internamente, é a mesma pinagem interna. Se você for medir com o multímetro daqui para cá, ele vai bipar a mesma coisa. Então esses 4 pinos é uma coisa só. E esses 4 pinos são os 4 pinos aqui embaixo, né? Eles se juntam aqui, ó. Eles se juntam aqui e a gente vai entender mais ou menos isso aí mais para frente. Beleza? Então, outra coisa que eu tenho que prestar atenção. Ele tem um pino chamado FB, que é de feedback. O que é feedback? Pessoal, eu estou conversando com um camarada. Eu quero falar, pô, cara, o que você está achando do jeito que eu estou te ensinando aí? Tá uma porcaria, tá legal, também a boca. Ele vai me dar um feedback. Eu preciso saber o que ele vai me dizer para mim saber como é que eu vou conduzir a aula. Se ele falar que a aula tá uma bosta, desculpe a palavra, eu vou tentar melhorar. Se ele falar que a aula tá boa pra caramba, eu vou deixar boa pra caramba. Então eu vou ter um feedback. A mesma coisa é o circuito integrado. Ele tem um pino aqui de feedback. O FB, esse pino aqui, esse pino vem para cá, resistor, diodo e vem para cá. O que ele acontece? Aqui vai ter uma tensão, um valor de tensão aqui. Esse valor de tensão, aqui ó, a tensão que vai ter aqui é alternada, tá? Ele vai ser retificado por esse diodo, vai ser filtrado por esse capacitor, vai passar por esse resistor aqui e vai vir aqui ó, no feedback, que ele vai monitorar a tensão aqui de saída.
se a tensão, tanto ele vai monitorar, como eu poderia alterar essa tensão de saída, alterando valores de resistores aqui, tá? No caso aqui dessa placa em específico, 12 volts. Se eu alterar esses resistores, eu posso ter uma alteração aqui. Mas aí, como eu já coloquei esses valores de resistores aqui, se a tensão aqui for maior ou menor, ele vai fazer um controle interno por causa do feedback. Então, eu quero saber como é que está aí a tensão. Dá o feedback aí na saída. Então, ele fica monitorando e vai fazer o controle dessa tensão através dessa malha aqui que eu mostrei para vocês. Ok? Bem, vamos lá. E esse valor aqui do feedback, gente, é 1,65 volts. Para essa placa tem que ter 1,65 volts. O próximo pino, né, aqui é o pino de bypass. Esse pino a gente vai ver que eu entrei com o gráfico, o datasheet do ciclo integrado. Nós vamos entender como é que funciona esse bypass. Esse bypass ele tem normalmente a tensão de 5,8 volts. Gente, entenda o seguinte, essa tensão de 1,65 ou de 5,8 é em relação ao source, não é em relação ao terra, não. Entenda o seguinte, aqui eu tenho terra. O source, ele está indo aqui, ele não está indo por terra, essa linha aqui não é terra. Então a tensão que eu for medir para cá, não posso botar um multímetro aqui no FB e por terra, ou no BP e por terra, não. É do FB ou BP para o source. Então o multímetro tem que estar a ponteira negativa aqui e a positiva aqui. E a outra daqui para cá. Entenderam, né? Então não pode esquecer isso. Porque eu já tive pessoas me perguntando, dizendo que essa tensão não batia nada, e quando eu fui ver, estava usando terra do equipamento. É o source que vai pegar como referencial, né, para medir essas tensões aqui. Correto, pessoal? Bem, e no caso do BP, do bypass, né, ele tem esse pino aqui e tem esse capacitor aqui que é muito importante. Ele pega aqui, nós vamos depois entender mais para frente o que seria esse capacitor aí. E a saída aqui, ó, 12 volts negativo, porque eu estou pegando a malha negativa, né? Por que eu estou pegando a malha negativa aqui? Por que o 12 volts? Por que não fizeram positivo aqui? Bem, vocês podem ver, depois eu vou ver aí na frente, que o source, ele sai aqui, pega aqui esse indutor, que esse indutor aqui é muito importante, é daqui que as coisas vão acontecer. Eu vou ter uma onda alternada aqui, uma frequência alternada, e aqui eu tenho diodo. Ó, o catodo está aqui em cima, então ele vai retificar o quê? Deixar passar a parte negativa. O positivo ele vai bloquear. Ele vai passar a parte negativa, o capacitor está no seu negativo, né? Então ele vai ter uma tensão de 12 volts negativo. Eu estou usando a parte negativa. Ok? Então vamos lá, vamos seguir adiante no próximo slide. Aqui é o seguinte, aqui eu abri a caixa de Pandora desse LNK. É só para fazer um conceito, eu não vou me aprofundar aqui não, só para vocês terem uma ideia. Ó, esse aqui é o circuito que nós vimos anteriormente, ó. PTC, o diodo, bababá, bababá, e nesse ponto aqui, que é o dreno, ó, dreno, eu vou ter que ter essa tensão aqui. Quando eu falei para vocês que por que tem esse valor, o valor de pico, gente, que é esse ponto máximo aqui, é o valor de RMS vezes raiz quadrada de 2, que dá 179. E se for 220, dá 311. Então, quando for medir com o multímetro, aí sim eu vou pegar o multímetro e referenciar o terra. Eu tenho que ter essa tensão aqui. Ok? Eu tenho que ter essa tensão. Beleza, pessoal? Bem, aqui eu tenho o source, a saída, né? Aqui eu tenho a entrada do micro, do LNK, do CI, e aqui eu tenho a saída dele. O que eu quis mostrar essa parte aqui interna, porque aqui dentro, ó, tem um MOSFET que vai fazer o chaveamento. Ou seja, ele vai ficar chave aberta, chave fechada, chave aberta, ele vai ficar assim, chaveando, né, em alta frequência. Vou dar uma média aqui, 66 kHz, ele fica chaveando, ou seja, tem hora que ele vai deixar passar essa tensão para cá, tem hora que ele vai cortar, vai deixar passar, vai cortar, vai deixar passar, vai cortar e fica assim, blá 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 blá, vai ficar chaveando, né? Claro, quem vai fazer o controle do oscilador interno, ele aqui quem vai controlar ele, beleza? Bem, então, o que acontece? Então vocês podem ver que esse LNK, ele tem um chaveador interno, do qual a entrada aqui e aqui a saída. Preste atenção numa coisa aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo
aumentar um pouquinho aqui e não aumentar, mas eu preciso trazer. Não vou conseguir não, vamos deixar aqui assim mesmo. Deixar assim mesmo, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Bem, vamos lá. A saída aqui, como eu falei que ele é um chaveador eletrônico, ele vai deixar passar a tensão hora na hora, e se isso, vamos supor, 65 mil vezes por segundo, na hora que ele está aberto, eu não tenho tensão nenhuma aqui, nesse indutor, L1. Tensão aqui é 0 volt. Se ele fechou a chave, eu vou ter... Que tensão que eu vou ter aqui? A tensão que é essa aqui, se for 127, ou se for 220 eu vou ter essa tensão aqui. Vamos supor que seja 127 volts, então eu vou ter 179 volts aqui. Certo? Ficou meio feio aquele 179, mas 179 volts aqui, nesse ponto. Na hora que aparecer esse ponto aqui, esse indutor ele vai se carregar de energia. Vai criar um campo eletromagnético aqui. Ele está carregando. Só que ele carregou. Na hora que ele carregou, o potencial do lado de cá, gente, é positivo e o potencial do lado de cá é negativo. Deixa eu apagar aqui para não ficar meio confuso. Vamos voltar aqui. Então, na hora que a chave está fechada, eu que tinha 0 agora, eu tenho 179 volts. Então, mas o potencial aqui vai estar positivo e do lado de cá negativo. Ok? Positivo e negativo. Na hora que ele abrir, ou seja, que vir uma onda... que a onda for 0 no gate e ele abrir a chave, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: esse indutor ele vai tender a se descarregar. Ele estava carregado, né? Estava cheio de energia. Quando eu simplesmente abrir, o que vai acontecer? Ele vai descarregar. Se ele vai descarregar, o potencial agora fica positivo e aqui negativo. Por quê? Aqui está suspenso e aqui estava carregado negativamente. Aí o que acontece? A corrente vai inverter e o que era negativo aqui agora ficou positivo. Então, o que é interessante vocês descobrirem aqui? Quando ele está fechado, vamos pagar tudo isso aqui, é importante que vocês entendam. Quando, do jeito que está aqui, ele não iniciou. Ligou, o que ele fez? Ele fechou. Aqui ficou um potencial positivo e aqui negativo. Ele desligou. O que aconteceu? Agora aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. Ele fechou. Aí vai ficar assim, positivo, negativo, e aqui é a mesma coisa. Então nessa dele fazer esse movimento, ele está chaveando, está criando, esse indutor está carregando, descarregando. Toda vez que o indutor carregar, ele vai ter um potencial positivo. Quando ele descarregar, ele vai inverter a polaridade. Ok? Ele vai inverter a polaridade. Então eu tenho aqui uma forma de onda alternada. A forma de onda, se puder medir aqui, é exatamente bem parecida com essa aqui. Pode-se, inclusive, abrir o osciloscópio. Isso aqui está bem fechado, mas com o osciloscópio você consegue abrir para você ver melhor. Mas, basicamente, você vai estar vendo uma onda aqui alternada neste ponto aqui. Correto? Entenderam isso, né, pessoal? Essa questão dele fechar e abrir uma chave eletrônica, o indutor vai estar se carregando, descarregando, né, criando aqui uma frequência, tá, uma tensão alternada. Aí o que acontece? Eu tenho um diodo aqui, eu tenho um diodo e o catodo está para cá. Então o que vai acontecer? O diodo vai retificar e vai deixar passar somente a parte negativa. Eu vou fazer aqui só para vocês mais ou menos terem uma ideia, como se fosse mais ou menos isso. Isso aqui morre e vai passar isso aqui, a parte negativa. Mas como ele tem dois capacitores aqui, tem esse capacitor aqui, como ele tem esse capacitor de 470 por 35 volts, essa parte negativa aqui vai carregar esse capacitor, aí eu tenho uma tensão DC, de 12 volts negativo. Aí já ficou contínuo, tá? A tensão agora é contínua. Ele é pulsante depois do diodo, mas se eu pendurar um capacitor eletrolítico, aí ele fica contínuo, porque o capacitor vai se carregar com o pico máximo aqui negativo. Ok? Ele vai se carregar aqui. Quando a forma de onda cair, o capacitor vai tentar descarregar, mas aí depois carregou de novo ele vai ficar assim, né? Ele vai ficar carregado, criando uma tensão DC. Ok, pessoal? Beleza? Entendemos isso aqui, né?
E aí no finalzinho aqui eu tenho esses 12 volts aqui, vai para o regulador de tensão, o 7905. Entendemos isso, né? Aqui eu tenho aquele pino que é o do feedback, ou do bypass, que tem 5.8 volts, e do feedback 1,65 volts, ok? Bem, vamos passar para o próximo slide aqui. A coisa vai ficando um pouquinho mais interessante para sair um pouco dessa teoria. Eu sei que o pessoal não gosta muito de teoria, mas às vezes é necessário só dar uma pequena pinceladinha aí. Bem, um dos grandes problemas dessa placa é o LNK que está aqui. Eu vou falar de defeitos, tá? Fiquem aí atentos aí que eu vou falar sobre defeitos. É o LNK que está aqui. O pessoal vai fazer a troca. Ah, Sérgio, quando a placa deixa de funcionar, troca. Se os capacitores não resolveu, troca o LNK. Às vezes a pessoa põe o LNK e a placa não parte ou fica piscando, né? Isso aqui fica assim, tic, 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 né? Ou ela parte ou ela liga. Tem LNK falso que quando você coloca a placa nem liga. Tem LNK que você coloca, a placa de interface fica piscando. Tem LNK falso que você coloca, a máquina liga, funciona tudo aqui. Mas quando a lavadora, quando você vai, não precisa nem estar na lavadora, quando você botar uma função aqui para lavar, por exemplo, centrifugar, ele desliga. Ou tem uns que nem desliga. É falso, tu vai botar aqui na interface, vai acender, vai tudo direitinho. Bem, como você vai saber se o LNK que você colocou pode estar lhe causando problema ou não? Se a placa ligou, mas depois ela pode desligar. Número 1, quem tem esse monitor de teste da Electrolux, né? Esse monitor, gente, quando você espeta ele no conector para fazer a verificação, o que acontece? Quando você vai acionar aqui, a placa apaga. Simplesmente isso. Colocando esse monitor de teste na placa, botou para acionar ela, a placa para. Por que a placa para? Esse LNK306, pessoal, ele aguenta uma corrente no máximo de 360 mA. Quando a máquina está em funcionamento, quando você coloca aqui para fazer uma função para lavar, ela chega aí de 120 a 130 mA. Tem placa que vai ser mais, né? Mas normalmente essa aqui de 120 a 130 mA. Então 360 tá bom pra caramba. Mas quando você põe o LNK falso, ele não chega a aguentar isso aqui. E quando você coloca esse monitor aqui de autoteste, o que acontece? O consumo desse aparelho aqui vai se somar com o consumo desse aqui e a placa apaga. A placa simplesmente apaga exatamente porque eu estou aplicando um equipamento que vai oferecer um consumo maior. E normalmente, esses LNK falso, cara, eles aguentam aí, sei lá, tem LNK que aguenta 150, 200 mA, né? Não nem tem como saber, mas ele não aguenta, quando ele é falso, chegar a um consumo muito grande. Então, um teste que você pode fazer é espetar o monitor de autoteste, de preferência esse aqui, esse grafitado aqui, preto, sei lá, grafite. E se você colocar ele para fazer um teste na placa e a placa apagar, pode ter certeza que esse LNK é falso. Outro teste que você pode fazer, vamos supor que você não tem esse monitor de autoteste. Você está com a placa de interface espetado aqui na placa de potência. Você pega um resistor de 100 ohms por 2 watts, e você vai colocar entre o -5 aqui e o pino de comum aqui. Sempre tomando muito cuidado para não espetar um ponto ou outro, para não fechar curto e de repente danificar o microcontrolador dessa placa, tá bom? Esse resistor de 100 ohms por 2 watts, 100 ohms ele vai dar mais ou menos, tem que estar com a placa de interface, tá, gente? Ele vai dar um consumo extra de em torno de 120 mA. Ele vai pegar o consumo desta placa, que é na faixa de 120 a 130, vai somar com mais 120 desse resistor, e vai chegar em uns 240, 250. Se o LNK for falso, ele vai apagar a placa. A placa não vai conseguir partir e às vezes essa placa de interface fica esses LEDs tentando acender e fica dando um ruidinho que você ouve aqui pelo buzz. Vai dar zica. Aí você sabe, esse LNK deu problema. É bom fazer esses testes, porque às vezes você pega isso, põe na lavadora, conserta, liga aqui a interface, funciona tudo, põe na lavadora. Pode funcionar até por um tempinho, ou você conserta por um técnico, ele chega na casa do cliente na hora que a máquina
vai lá entrar em funcionamento e depois o cliente, olha, a máquina parou, deu problema, então é bom fazer um teste desse, ok? Então você pode usar um resistor de 100 ohms por 2 watts em conjunto com a placa de interface aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, seu Sérgio, eu não tenho um monitor de autoteste, eu não tenho esse resistor, não é que eu não tenho esse resistor, eu estou sem a placa de interface. Então o que você vai fazer? Você pega um resistor de 47 ohms por 5 watts, que é um valor comercial que você ainda consegue comprar, né? E você vai espetar aqui, no mesmo lugar desse aqui, porque o de 47 ohms, pessoal, sem a interface, sem nada, ele vai dar um consumo nessa placa de 300 miliamperes, né? Ou seja, você vai... só o fato de ligar o resistor sem precisar nem acionar nada, você está sem interface, você não tem como acionar alguma coisa aqui. Mas com esse resistor ligado aqui, na hora que você ligar, ele vai oferecer um consumo de 300 miliamperes e se esse LNK for falta, ele tomba. Isso mesmo, ele vai tombar. E você... aí você tira o resistor e ele volta a funcionar. Coloca o resistor e pei, dá zica. Então você já sabe que é um problema de LNK falso. Porque o verdadeiro aguenta até 360 miliamperes. E você está oferecendo aqui, jogando uma carga de 300, dá para ele funcionar sem dar muito problema. Fazer um teste. Beleza, pessoal? Tem esse monitor, espeta, se ele apagar já sabe que o LNK é falso. Não tem o monitor, tem interface, tem essa placa, mete um resistor aqui de 100 ohms por 2 watts aqui. Esse aqui tem que ser por 2 watts, tá, gente? Se for um resistor de 47 ohms, não pega esse resistorzinho de 1/8 ou de 1 watts não, porque o consumo de corrente que vai circular aqui, você vai queimar o resistor, vai detonar ele. Esse aqui, você coloca de 5 watts, ele dá menos, para 47 ohms, ele deve dar um consumo de 3 watts e alguma coisa, mas põe de 5 que é um valor comercial e o resistor vai ficar de boa, não vai queimar. Não tem a placa de interface, não tem esse monitor de teste, resistor de 47 por 5 watts, espeta lá. Se a placa que estava ligando ela cair, tombar, sabe que o LNK é falso. Ok, pessoal? Tranquilo? Porque isso aí é muito importante. Você não sabe se você está comprando um CI bom ou não, né? É um problema a vida, né? Bem, vamos falar sobre defeitos aqui. Isso aqui é bem importante. Defeitos. Eu vou dizer os defeitos mais comuns, tá? Não vou relacionar todos os defeitos da fonte aqui. São os mais comuns. Engloba aí 95 ou mais de problemas. A placa da lavadora não funciona. A placa de potência não funciona. Não, eu vou mais ou menos colocar mais ou menos por ordem. Capacitores de 4,7 danificado, que é os capacitores eletrolíticos. Isso aí é o campeão de audiência, são os capacitores. Troquei os capacitores e continuou não ligando. Aí você vai, além da troca dos capacitores, troca o LNK. Ok? Trocou o LNK os capacitores. Beleza. Às vezes aqui você já vai fazer o serviço, vai funcionar, dinheiro no bolso. Troquei os capacitores, não funcionou, mais o LNK. Muitas das vezes vai funcionar mesmo, que você, mais dinheiro no bolso. Só com esses dois aqui você já resolveu a maior parte dos defeitos que dá nessa placa. Bem, aí o que acontece? Meus alunos, eu fiz isso e a placa ainda não continua ligando. E pelo que eu vejo, o que acontece, pessoal? O que acontece é que a pessoa, quando vai lidar com um componente SMD, ela muitas das vezes vai raspar lá para tirar as soldas e trocar o CI, ela danifica os componentes SMD. Ou ela fecha curto nas soldinhas ali. Tem que tomar um cuidado tão grande, gente, com isso, que senão a coisa vai ficar ruim. Trocou o capacitor mais o LNK, e quando você vai ver, tem uma soldinha encostando na outra, tem uma soldinha encostando no componente SMD, ou nessa que você colocou o ferro de solda lá, você acabou quebrando um componente SMD, um resistorzinho, quebrou lá um capacitorzinho SMD, detonou. Então, isso acontece bastante por falta de cuidado. Isso aqui é falta de cuidado. Bem, vamos lá, seguindo adiante.
isso aqui não resolveu, isso aqui não resolveu, você verificou que você não fechou curto com solda, não quebrou nenhum componente. O que você vai fazer? Veja se está chegando tensão no LNK, 179 volts para 127 ou 300, aqui é 311, tá? Para 220. Esses valores aqui, gente, pode ser um pouco menor se a tua rede tiver com uma tensão menor, mesmo para cá, ou ele pode ser um pouquinho maior se a sua tensão tiver maior. Então verifique se está chegando lá, no LNK, lá no slide que eu mostrei anterior. Tá chegando lá? Porque se não tiver chegando isso aqui no LNK, gente, isso que você já viu os itens anteriores, ok? Dá uma olhadinha se não tiver chegando essa tensão, se não tem o indutor aberto. Tem um indutor lá que ele abre, ok? Então você não vai conseguir chegar com essa tensão lá no LNK. Às vezes quando o LNK está em curto, você não tem isso aqui porque o PTC está quente demais e ele está segurando a onda e não vai ter essa tensão chegando nele. Mas eu já suponho que o LNK não esteja em curto porque você trocou ele, né? Você fez aí a troca dele, verificou, trocou os capacitores, trocou o LNK, viu que o LNK não é falso, viu as soldas, não viu nada, então você vê se está chegando essa tensão lá, conforme na foto do slide anterior. Não está chegando, normalmente tem um indutorzinho ali que está aberto, é uma coisa muito comum de acontecer, ok? Bem, vamos lá, veja se não tem curto entre o -5 e o COM, lá na slide anterior que eu coloquei lá o resistor, naqueles dois pinos, você vai pegar um multímetro, escala de BIP, e vai colocar no -5 e no pino de COM. Colocou na escala de resistência, coloca na menor resistência, e multímetro que não é full range, você coloca na escala de 200 ohms, a menor escala de resistência, 200 ohms. Não pode dar leitura. Se der leitura, se você colocar na escala até de BIP, bipar e dando uma leitura de baixa resistência, provavelmente, que é o mais comum, o CI foi para o pau ou tem um curto na placa de interface. Para saber se a placa de interface é muito simples, tira a placa de interface. Continua o curto, é bem provável que o microprocessador esteja danificado. Isso é o mais comum, tá? Outro componente pode entrar em curto ali, nessa linha de -5? Claro que pode, mas o mais comum é o CI. Então, você vai verificar se tem curto no -5 e no COM com o multímetro. Beleza? Agora, e se não tiver curto? Ou o que eu posso fazer? Gente, retire o regulador e teste e vê se aparece os 12 volts lá no capacitor de 470 microfarads por 35 volts que tem. Ou seja, com o regulador não tinha os 12 volts. Você tirou o regulador, apareceu os 12 volts, então você sabe que o problema ou é o regulador ou é adiante. Mas como você verificou que não tinha curto entre o -5 e o COM, e tirou o regulador e apareceu essa tensão, é provável que o regulador esteja danificado. Beleza? Tirou o regulador e não tem essa tensão aqui, aí a gente vai ter que rever tudo isso aqui que a gente viu. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos ver aqui os problemas mais comuns que apresenta nesta placa. Capacitor de 4,7 por 450 volts, o LNK ruim ou falso, que esses dois aqui são os campeões de audiência. O indutorzinho aberto, eu vou mostrar depois ali um indutor. Processador em curto, já começa a ficar uns defeitos mais difíceis, mas processador em curto, sim. Curto nas soldas, o cara lá não soube soldar direito o LNK, fechou curto no LNK ou fechou curto em algum componente SMD. Componente SMD quebrado, na hora que você está lá trocando o CI, você acabou sem querer quebrando algum componente SMD. Principalmente componente SMD que é responsável pelo feedback ou pelo bypass, certo? Tem um capacitorzinho lá do bypass, pessoal, às vezes fecha um curto ou quebra ele e o CI não vai partir. O regulador 7905 com problema e placa de interface em curto. Esses aqui são os campeões de audiência, tá? Para dar problema. Vou voltar aqui no slide anterior. Aqui que eu quero comentar com vocês aqui, para a gente encerrar. Vamos lá.
Aqui é que eu falei, pessoal, olha, tem que saber se está chegando essa tensão aqui. Se não estiver chegando essa tensão aqui, você trocou os capacitores, trocou o LNK e não está chegando essa tensão. Provavelmente esse indutor aqui está aberto. E o interessante desse indutor é que o fiozinho que entra aqui para fazer o enrolamento dele arrebenta aqui, né? Então, para quem tem habilidade, eu já troco porque eu tenho esse indutor novo, mas quem tem habilidade, corta essa parte aqui. Esse aqui é um espaguete termorretrátil, né? Que põe nele, esquenta e ele fecha. Você corta aqui, você vai achar o fiozinho, muitas das vezes, não é sempre não. O fiozinho aberto aqui. Aí você consegue soldar aqui e recupera o indutor. Beleza? Então, se não estiver chegando essa tensão aqui e o PTC não está quente, eu tenho que fazer esses testes ligado na lâmpada em série, tá, gente? Por favor. Se ligou na lâmpada em série, a lâmpada em série não está acendendo e não tem extensão chegando aqui, provavelmente esse indutor está aberto, ok? Repetindo, vou trabalhar com uma lâmpada em série, a lâmpada, de preferência uma lâmpada incandescente, de valor baixo, uma lâmpada aí de 25, 40 watts está ótimo. A lâmpada não acende e não aparece essa tensão, é provável que esse indutor esteja aberto. Se o indutor estiver bom, dá uma olhadinha lá no PTC. Beleza? Apareceu, eu tenho essa tensão aqui, mas nesse ponto aqui, desse capacitor aqui, ó, de 470 por 35 volts, que é um capacitorzinho maiorzinho, não tem 12 volts. Aí, o que eu vou fazer? Aqui nessa linha, vai para o regulador. Tira o regulador fora. Apareceu os 12 volts, então tudo isso aqui tá bom. É do regulador em diante. Ou é o regulador, ou é algum curto na interface, no processador, enfim, mas é adiante. Tem que ter 12 volts aqui. Tira o regulador, apareceu os 12 volts. Beleza, então tudo tá beleza. Aqui. Tirei o regulador fora e não tem 12 volts. Onde é que eu vou ver esses 12 volts, seu Sérgio? Você vai medir esses 12 volts em cima desse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, 470 por 35 volts. Você vai medir em cima dele com o multímetro. Não tem 12 volts e está sem o regulador, e você já trocou os capacitores, está chegando tensão, aí o que você vai ter que ver? Você vai ter que ver essa malha aqui do feedback e do bypass. Repetindo, normalmente o que acontece é o pessoal fechar curto aqui, tá? Com solda ou quebrar algum componente, né? E tem que tomar muito cuidado com isso. Tem tensão chegando, tirei o regulador e mesmo assim não aparece 12 volts. Primeira coisa que eu tenho que ver, se está chegando essa tensão aqui de 5.8, se essa tensão vai estar presente aqui, ó, no pino 3, ok? Bem onde tem esse C1 aqui, esse C1 aqui do bypass. Na hora que você liga o equipamento, pessoal, deixa eu sair daqui, na hora que você liga o equipamento, aqui assim, na hora que você liga o equipamento na rede, ele internamente, ó, você ligou aqui, tá chegando 179 volts aqui. Ele vai aqui, ó, ele vai chegar no regulador de 5.8 volts interno no CI. Esse 5.8 vai direto pro pino do bypass. Esse 5.8 aqui, na hora que você liga ele, tem que ter 5.8. Se não tiver 5.8, é isso aqui que eu tô falando. Ligou na tomada, passa pelo regulador, tem que aparecer lá, o 5.8. Se não tiver os 5.8, então eu vou voltar aqui de novo. E eu vou ver esse capacitor C1. Ok? Porque o 5.8 tem que estar aqui. Não tem aqui, vou tirar esse capacitor e vou ver se está bom. Se o capacitor estiver ruim, então, e não tem 5.8, o capacitor está bom, esse CI está danificado. Pode trocar ele. Ah, mas eu já troquei. Troca ele de novo. Ok? Beleza? Agora, vamos lá. Vamos à nossa análise aqui. Eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo aqui várias vezes para faça a anotação, porque isso é importante. Então entendeu, né? Tirei o regulador, tem essa tensão chegando aqui no dreno, tirei o regulador para ter certeza que não é nenhum curto que está caindo na minha fonte, tirei o regulador e esses 12 volts não tem. Eu vou ver se tem os 5.8 aqui. Tem os 5.8, né? E o que acontece? Quando você não tem, você pode trocar o CI. Quando você tem, e se você tiver com a placa de interface colocada, e a placa de interface tiver assim, e tentando ligar, né, e não consegue, mas se você tiver sem a interface, você tem que dar uma olhadinha na malha
do feedback. Por quê? Quando você tem essa tensão aqui, alternada, ele vai retificar por esse diodo vai ser filtrado por esse capacitor aqui, e ele vai pegar uma tensão aqui no feedback. Se ele não tiver, se algum componente daqui tiver com defeito, esse capacitor aqui, normalmente suspeito para feedback, sempre esses capacitorzinhos eletrolíticos pequenininhos aqui, placa de fonte chaveada, eles são danadinhos para dar defeito. Vê esse capacitor, aí você vai ver a malha, né? Pessoal, começa pelo capacitor, que é o mais provável. Vê o capacitor, a tensão que tem que estar aqui, gente, é essa aqui, ó, 1,65 volts. Se tiver 1,65 volts, então todos esses componentes estão ok. Não tem essa tensão aqui, esses componentes pode estar, você tem que verificar, ok? Por quê? Você viu que está, olha só, vamos encerrar aqui. Você viu que está chegando a tensão aqui de ok. Você viu que eu tenho os 5,58 aqui do bypass, beleza. Tirei o regulador lá, mas a tensão não subiu. Vou olhar minha malha de feedback, sobrou ela, principalmente esse capacitor aqui, né? Vou ver se está chegando 1,65 volts. Provavelmente você vai pegar ou esse capacitor ruim, ou algum resistorzinho desse aí alterado, ou esse outro capacitor aqui também, né? Tem outro capacitorzinho aqui. Você vai olhar essa malhazinha aqui do feedback. Pode pegar como referência a tensão de 1,65. Beleza? Você vai achar o problema. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos lá. Para a gente enxergar, tirou o regulador, apareceu os 12 volts. Gente, esquece aqui, não vai perder seu tempo aqui. Tirou o regulador, apareceu a tensão, o problema é... Aí você vai fazer aquilo que eu comentei anteriormente, ver se não tem curto entre o -5 e o com. Se tiver curto, tira a interface. Se tiver sem a interface, o suspeito é o microprocessador. Gente, o microprocessador, ele tem uma linha lá, por exemplo, o VDD, uma linha lá de -5, que é a alimentação do... É só seguir a trilha, segue a trilha e esses micros eles vão para um jump. Eles têm lá normalmente um jump, que vem lá o -5. Corta esse jump, só seguir a trilha, corta o jump e vê se o curto some. Se o curto sumiu, cara, então é o micro. Aí, cara, tchau, tchau. Ou você pega uma placa idêntica, né, com o mesmo código e troca de um micro para o outro, ou você vai ter que ser outra placa. Agora, cortou o jump e o curto persistiu, aí, meu caro Watson, você vai ter que seguir a trilha de -5 e ver algum componente que esteja pendurado nela, fechando o curto. E é muito difícil acontecer, mas muito difícil. Tudo que eu falei aqui para vocês vão resolver 99% dos problemas. Beleza? Pessoal, agora a única coisa que eu vou pedir para vocês vão dizer, é like, né, Sérgio? Já vem encher o saco esse negócio de like. Se puder dar like, eu agradeço de coração mesmo, porque ajuda o canal. O que eu vou pedir para vocês é exatamente isso aqui, ó. O feedback. Pessoal, se vocês derem um bom feedback, eu faço mais vídeo desse aqui e posto aqui para vocês. Se o feedback for muito ruim, eu vou achar que a aula foi uma porcaria, então não vou ter incentivo para fazer mais aulas dessa, porque o feedback foi muito pouco, né? Então, quem deixar os comentários aí dizendo que a aula foi legal, aí eu vou ter um bom feedback positivo e vou aumentar a saída aqui com mais conteúdo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula, dependendo do feedback, é claro, né? Fui!